gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. Estamos aí seguindo com a Jornada com Propósito e hoje eu decidi fazer 2 dias juntos em um vídeo só, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre o dia 13 e o dia 14, tá joia? O dia 13 é esse título aqui, a adoração que agrada a Deus, e o dia 14 é quando Deus parece distante. Então, são assuntos que a gente tá falando sobre ter amizade com Deus, né? Nesses dias aí que se passaram. E como ontem eu não consegui gravar aqui pra vocês, eu decidi fazer 2 dias porque a gente já adianta, tá bom? O dia 13, o versículo é em Marcos 12:30, que diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o escritor diz que Deus quer você por inteiro, isso mesmo. A adoração que agrada a Deus é essa que que nos derramamos de fato por inteiro na presença dele. E aqui fala que Deus pede todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento e todas as nossas forças. E Deus ele não está, por exemplo, interessado em um comprometimento ou uma adoração tímida, ou em uma obediência parcial, por exemplo, nas obras, ou no seu dinheiro, exemplo, tá? O escritor traz aqui. Ele quer exatamente tudo que você é, né? Ele quer a total devoção e não as migalhas da sua vida. Por isso que quando a gente fala sobre priorizar e ser as primícias do nosso dia, da nossa rotina, o nosso tempo com Deus, é de fato isso. Nós trabalhamos, todo tem seu compromisso, mas Deus ele quer não as migalhas da nossa vida, quando sobrar um tempo, ou enfim, não, ele quer realmente tudo. Aqui fala no versículo, né, todo, não é, por exemplo, ame o Senhor teu Deus com uma parte do seu coração, com uma parte da sua alma, não. O versículo vem dizendo que é todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento e todas as suas forças. Não é pela metade, não é quando sobrar o tempo, não é quando sobrar um espaço. Deus ele quer você por completo, tá? E aí Deus ele se agrada da nossa adoração quando é conforme a verdade. Então, lá tem um versículo em João que diz assim, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A verdade é aquilo que está escrito, é a vontade de Deus. Então, quem anda nos caminhos de Cristo anda em verdade e adora verdadeiramente a Deus, tá? E Deus ele também se agrada da nossa adoração quando ela é sincera, quando é realmente com a sinceridade do nosso ser mesmo, tá? E mais à frente eu quero ser bem sucinta aqui. Deus ele se agrada da nossa adoração quando ela é meditativa. Ou seja, quando a parte do versículo diz ame ao Senhor de todo o teu entendimento, essa parte é adorar a Deus realmente de fato consciente, meditando no que ele faz, no que ele com a nossa consciência, tá? E para finalizar, ele deixa uma pergunta, né, pra gente meditar no final. Diz assim: o que mais agrada a Deus neste momento? A minha adoração pública ou a minha adoração em particular? Entende? O que você faz para realmente adorar a Deus e agradar a Ele com a sua adoração? Você adora a Deus publicamente, fazendo aquele drama, aquele show, aquele teatro para mostrar para os outros que você, eu sou íntimo de Deus. Mas de fato é isso que Deus quer? E o seu íntimo, no seu lar, onde você está só? Você pensa em Deus? Você adora a Deus? Você reserva um tempo para Deus? Então essa é a pergunta que nós devemos nos questionar neste dia. A sua adoração em particular com Deus, sua intimidade, é de fato aquilo que você mostra
quando está em público, entende? E o particular é muito mais importante, tá? Muito mais importante. Claro, quando a gente tem a intimidade particular com Deus, publicamente, isso transborda, isso transfere para que os outros enxerguem, porque é quem nós somos. Mas quando não temos o particular, infelizmente, tudo que você está fazendo publicamente é em vão, não está agradando a Deus. Então, que nós venhamos ter aí a consciência desta pergunta, refletir mesmo, tá? E aí eu já vou pegando aqui, entrando para o dia 14, que é muito importante, é quando Deus parece distante. Que nos dias anteriores, por exemplo, no dia 12, né, no dia 12, no dia 10 foi sobre adoração, no dia 11 e o dia 12 foi sobre amizade com Deus. Então, o dia 13 já é aí essa questão de adoração novamente. E o dia 14 pega também sobre a questão do relacionamento com Deus. E aí, ele traz aqui o versículo Isaías 8:17, que diz: ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho minha esperança. Deus é real, não importa como você se sinta. O escritor diz assim, que é muito fácil adorar a Deus quando as coisas vão super bem. Quando ele provê a sua comida, seus amigos, sua família, sua saúde. Mas quando os acasos da nossa vida vêm, quando isso acontece, quando os momentos difíceis e inesperados acontecem, o escritor faz uma pergunta: como você adora a Deus nestes momentos? Como o seu relacionamento é com Deus nesses momentos? E aí ele diz que a mais profunda adoração é louvar a Deus apesar da dor, dar graças durante a provação, manter a confiança nele em meio à tentação e render-se a ele durante o sofrimento e amá-lo, mesmo quando ele parece distante. Quem nunca passou por esse momento? Onde Deus ele entra em silêncio, onde Deus fica em silêncio. A gente entra no nosso lugar secreto, a gente ora, a gente suplica, a gente ora, pede, intercede, mas a gente não recebe nenhuma palavra de Deus. O silêncio é completo e a gente não sabe. A gente pensa que estamos sozinhos, não sentimos a presença de Deus ali conosco. Mas a amizade de Deus nem sempre é como nós queremos, como nós sentimos, tá? Não, como aqui fala, Deus é real, não importa o que você sinta. Muitas vezes esse relacionamento com Deus, nem sempre a gente se sente próximo dele, né? E aí é que a adoração fica difícil, né? Quando a gente vê que Deus se silenciou para nós. Mas isso serve para amadurecimento da nossa amizade. E Deus, ele testa. Ele tem suas maneiras de testar todos nós. E uma das maneiras que ele testa é sobre o silêncio, né? Nesses momentos aí que são um pouco difíceis e às vezes a gente se sente abandonado e esquecidos por ele, mas a gente não é esquecido. E aí o autor ele traz como exemplo a história de Jó, né? Mas antes ele diz assim, que Deus, ele em toda a sua palavra, ele prometeu que jamais nos abandonaria. Mas ele não prometeu, por exemplo, que você sempre sentirá a minha presença. Não. Muitas vezes a gente não vai sentir. Vai pensar que Deus realmente se ausentou de nós. Mas ele sempre estará com a gente, independente do silêncio dele, tá bom? E ele fala sobre Jó, né? As situações que ele põe a fé de Jó, a amizade de Jó com ele. E aconteceu em um único dia, né? Com Jó. Não foi gradualmente, foi em um único dia. Ele perdeu a família, os negócios, a saúde, seus bens materiais. Tudo. Tudo. E ao longo dos 37 capítulos do livro de Jó, são 42 capítulos, né? E os 37 capítulos a gente não escuta, não vê Deus falar nada. Absolutamente nada. O silêncio de Deus era simplesmente completo para Jó. E o que foi que Jó fez? Abandonou a sua fé em Deus, sua amizade, desfez sua amizade em Deus? Não. É lindo, é um grande exemplo. O patriarca Jó, ele viu coisas que eu
assim como pessoa não viria naquele momento difícil. Mas Jó prostrou-se, lá em Jó capítulo 1 diz, né? Que ele prostrou-se, o rosto em terra, em adoração. E disse, no saí do ventre da minha mãe e no partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que coisa maravilhosa. Jó, em meio ao silêncio, em meio à provação, em meio a tudo ali, as suas percas, ele manteve os olhos e sua fé firmada em Deus. Ele não desfez sua amizade. E mesmo sobre o silêncio de Deus, aqui o escritor diz que o patriarca achou os seguintes motivos para louvar a Deus. Que ele é bondoso e amoroso, lá em Jó 10, Jó fala isso. Em Jó 37, está escrito que ele é todo poderoso, que ele repara cada detalhe da minha vida, que ele está no controle, que ele tem um plano para a minha vida, ele vai me salvar. Jó disse tudo isso em meio ao seu sofrimento, em meio às suas percas e em meio ao silêncio de Deus, do seu melhor amigo. Em meio ao silêncio do seu melhor amigo, ele ainda achou tudo isso, todos esses motivos para louvar a Deus, para não abandonar a sua amizade com Deus. Então, que você venha confiar no que Deus te prometeu, que está escrito que no mundo nós teremos aflições, mas que Deus sempre estará conosco, que Deus nunca vai nos abandonar, independente do silêncio que Ele estiver neste momento na sua vida, eu não sei, mas Ele não vai te abandonar, tá? Nesses momentos a gente tem que pensar e lembrar de homens maravilhosos, como Jó, o nosso patriarca, que passou por tudo isso e mesmo assim achou grandes motivos para louvar a Deus e continuar zelando pela amizade dele com Deus, tá bom? Então, a pergunta para finalizarmos é: como faço para me concentrar na presença de Deus, especialmente quando ele parece distante? Então, que nós venhamos tomar como exemplo a vida de Jó, né? O que ele passou, as experiências, que lá no final, nos últimos capítulos, fala que Deus, ele virou o cativeiro de Jó, virou a situação e lhe deu tudo em dobro. Abençoou Jó tudo em dobro. Então, que nós venhamos compreender que o silêncio de Deus não é abandono, e sim um momento de amadurecimento para a nossa vida, de provação de fé, tá? E que também nós, como o dia 13 que eu li também, que nós venhamos saber qual a verdadeira adoração, que Deus, ele não quer apenas uma parte de quem nós somos. Ele quer que nós estejamos por completo na presença dele. Amém? Deus abençoe teu dia, teu lar, teu trabalho, onde quer que você esteja. Deus te alcance aí com essa palavra maravilhosa. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, tchau.